Oi, Denise. Façamos uma ótima tarde. Perdão pelo atraso hoje, eu atrasei cerca de 7 minutos, né? Ainda bem que foram 7 minutos, né? O número da perfeição. É porque essa live vai ser transformadora. Digita aí amém. Já vai convidando mais pessoas, Denise? Através do aviãozinho, manda para o máximo de pessoas que você conseguir. Me ajuda a jogar o jogo do Instagram, que é apertar também o coraçãozinho para o algoritmo, o robô entender que a live está sendo importante e esse robô, o algoritmo, entrega para mais gente. Me ajuda aí a fazer isso primeiro, enquanto as pessoas vão entrando. Convidou alguém para participar contigo hoje? Coraçãozinho, Denise, dispara ele. Só deixar o dedo aí disparando. Já convidou aí pessoas através do aviãozinho? Lembrando que essas lives todas, Denise, elas estarão disponíveis no meu canal no YouTube. Ontem aumentou lá uma pessoa inscrita, foi você? Boa tarde, Dri Gomes. Façamos, né, uma ótima tarde. A gente tem uns vícios de fala, pessoal, que de um tempo para cá eu tenho consertado e convido vocês a fazer o mesmo. Vocês acreditam mesmo nessa balela de falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite? A palavra tem poder, isso é verdade. A palavra tem poder, porém, quando a gente fala assim, boa tarde, é muito vago. E a gente não assume responsabilidade daquele dia. A gente chama isso de autorresponsabilidade. A gente, quando fala assim, façamos, vamos fazer uma ótima tarde, uma extraordinária tarde, então a gente assume a responsabilidade, a gente chama para nós a responsabilidade. Então eu estou mudando meu linguajar. Dri Gomes, já viu o título aí? Quarto mandamento para conseguir perdoar? O assunto te interessa? Se sim, digita sim aí. Você consegue fazer essa imersão aqui de cerca de meia hora com a gente, ô Dri Gomes? E repito, o assunto te interessa? Eu não sei se você está no ambiente de trabalho, de casa, no trânsito, dentro de um carro que chamou por aplicativo, dentro de um ônibus, num ponto de um ônibus, eu não sei. Mas é possível você fazer uma imersão com a gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E Dri Gomes, as outras lives estão salvas aqui no meu feed, aí abaixo, e elas vão estar disponíveis também, creio eu, que a partir de hoje no meu canal no YouTube. Hoje eu vou dedicar um tempo para colocar essas lives lá no canal no YouTube. Quando eu pedir para vocês digitarem algo, pessoal, entenda uma coisa. Esse tipo de exercício ajuda no aprendizado. Não é bobagem, não é bobeira. Sabe quando a gente, na autoescola, aprende para tirar habilitação? Não sei se vocês têm habilitação, tem habilitação? Você aprende ali repetindo, não é verdade? Repetindo ali, verbalizando, por exemplo, o nome das placas, decorando as leis de trânsito. Isso chama processo mnemônico, se eu não me engano.
mnemônico. A gente aprende por repetição. E quando a gente escreve também, a gente deixa de confiar só na memória e a gente escreve, no caso digita, isso ajuda também no aprendizado. Então entendo, quando a gente pede, ó, digita aí tal coisa, isso te ajuda a absorver não só conteúdo, que conteúdo, gente? Hoje em dia todo mundo se acha expert em alguma área, todo mundo hoje em dia quer fazer live, todo mundo hoje em dia quer ensinar alguma coisa que muitas vezes nem sabe direito. Eu sou muito franco e verdadeiro. Desde a primeira live, eu acho que a Denise assistiu da segunda em diante. Eu comecei na segunda, né? Acho que ela começou da terça em diante. Eu tenho falado, Odri Gomes, da minha experiência de vida, desde a infância até a fase adulta, das minhas formações, mas sobretudo da experiência de vida. Mais de 16 anos ajudando pessoas emocionalmente e espiritualmente. De 2 anos para cá, como treinador pessoal, também coach, ajudando pessoas a mudar comportamento. Então não é um menino, uma criança que está falando com vocês aqui de um assunto tão profundo. Ontem a Denise teve uma experiência profunda aqui na live, quando eu contei um pouquinho da história da minha esposa. E ela se viu na história da minha esposa, ela foi tocada porque parece com a dela. Houve uma empatia, né? Então, o que eu vou falar hoje também é muito profundo. Se trata de, inclusive, um trecho do meu livro, né, Os 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Esse livro tem ajudado muita gente. E o conteúdo dele é com base em anos de experiências nesse assunto. Então, vamos começar aqui. O 4º mandamento para conseguir perdoar e superar trauma. É bom, Rodrigo Gomes, você tirar um tempo, se o assunto de fato te importa. Porque tem gente que fala assim, eu quero ajuda, eu tô cansado de balela, de gente que fala e não faz. Ontem eu estava fazendo trabalho de rua, evangelístico, aí uma moça viciada, uma moça problemática, né, parou no local onde eu estava fazendo esse trabalho, numa praça, e disse que queria ajuda. Eu já fui logo para cima dela com toda a minha força. Fui até meio grosseiro, para quebrar as expectativas dela com relação a mim. Eu falei assim, você quer ajuda de verdade ou está falando que quer ajuda, mas é como a maioria que fala, mas não faz por onde ter ajuda? Não faz a sua parte para ser ajudada. E ali eu já testei o espírito daquela moça. Parece que ela de fato queria ajuda. Amanhã, inclusive, eu marquei de atendê-la na nossa casa de oração aqui na cidade. Então, assim, pessoal, eu trabalho com pessoas há muitos anos. Então, esse negócio da pessoa falar assim, eu quero ajuda, isso aí não me engana mais. A maioria das pessoas não são ensináveis, são orgulhosas, arrogantes, prepotentes e estão sofrendo e gemendo. Eu tenho exemplos assim na minha família e na família da minha esposa, um monte de gente orgulhosa, porque são muito inteligentes, então a pessoa, ela não se curva e continua sofrendo em uma área da vida. Então, aprenda um princípio, gente, grave esse princípio para a vida. Humildade. A humildade vem antes da honra. Eu tenho aprendido tanta coisa nova no meu recomeço de vida, que eu tive que recomeçar minha vida do nada. Depois dos 42 anos, eu e minha esposa, meu ministério, tudo, do zero. Depois em algumas lives que eu vou falar de recomeço, vocês vão conhecer melhor minha história. Lá no canal do YouTube tem uma série de vídeos lá que fala sobre isso também, eu tenho um livro também falando disso. O recomeço vivendo pela fé. Mas indo para o tema aqui hoje. O 4º mandamento para conseguir perdoar, porque não é uma coisa fácil de se fazer. Conseguir perdoar. Você precisa, grava aí e anota, se puder, pegar um papel e caneta para anotar os princípios básicos. E depois você volta na live aqui e escuta de novo. Até isso fazer parte de você, isso está dentro de você. Aperta o coraçãozinho aí, Idri Gomes, aperta também, Denise. Me ajuda a ajudar mais gente, por favor. É uma oferta que eu estou pedindo para vocês. É outra coisa que eu fico chateado com as pessoas. Coisas simples que você pede, a pessoa não faz. Aperta o dedo e deixa aí disparando o coraçãozinho. Vocês não têm noção tanto que isso ajuda a live chegar para mais gente.
Pessoal, a gente está alcançando pessoas aqui nessa live que vocês não têm noção. Na segunda-feira, a Cristiane, se eu não me engano, a moça que tem uma amiga, ela me contou aqui na live, que tem mágoa da mãe porque a mãe fazia ela se prostituir. Olha, a mãe que fazia a própria filha se vender. Imagina a situação dessa moça. Pessoal, a gente pode alcançar com essa live aqui pessoas que estão pensando até em suicídio, em tirar a própria vida, sabia? Tudo por causa de uma mágoa, de um ressentimento que não consegue vencer. Então a importância desse trabalho aqui é muito grande. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver, parece que uma de vocês saiu. Denise continua, né? Infelizmente parece que a Adri Gomes saiu. Será que ela volta, Denise? Será que aconteceu alguma coisa? Voltou, Adri Gomes? Me dá um ok aí, só digita ok. O que houve aí? Façamos uma extraordinária tarde, o Rivaldo. É isso mesmo? O assunto te interessa, Rivaldo? Se sim, eu não sei onde você está agora, fica com a gente até no final. A live tem durado cerca de 30 e poucos minutos, 40 e poucos minutos. Se o assunto te interessa, um quarto mandamento de 10 mandamentos para conseguir perdoar. Tá? Se o assunto te interessa, fica com a gente. Se não interessa, então não faz sentido ficar na live, né? Tá bom. Beleza, vamos lá, gente? Quarto mandamento para conseguir perdoar. Bem, anota aí se puder. Procurar a pessoa envolvida ou alguém que a represente. Procurar quem lhe fez mal alguma época da sua vida, ou que vem lhe fazendo mal sistematicamente, de forma repetitiva. Isso acontece muito quando, por exemplo, uma pessoa sofre um abuso e o abusador é parte da família. E, aliás, muitas vezes, a família confia naquela pessoa e não sabe que ela está destruindo a vida de alguém da própria família. Eu falei disso ontem, não sei se você lembra, Denise, que muitas vezes a pessoa que foi abusada e tem sido abusada constantemente, e são vários tipos de abuso, pessoal. O que eu sofri na infância, que é um abuso sexual, ou qualquer outro tipo de abuso, verbal, físico também, de agressões físicas. Quantas mulheres que vêm apanhando de seus maridos há anos, são reféns, vivem um cárcere privado, não é verdade? E muitas vezes essa pessoa vem sofrendo com a pessoa que ela tem mágoa, ressentimento, já há muito tempo. E muitas vezes a pessoa é muito violenta, é muito agressiva, e a pessoa que está debaixo dessa constante ameaça corre um risco eminente. Aí, a maneira de liberar perdão pode ser, primeiro, você tem que se livrar dessa pessoa que lhe aprisiona, né? Tem que denunciar. Ah, mas dá medo. Denuncia com medo mesmo, mas se prepara antes. Um local para ficar, para poder você se refugiar. Para quando aquela pessoa voltar ali para o seu convívio, você já ter se retirado do local que convive com ela, para um lugar mais seguro. Aí denuncia. Ontem eu falei que o apóstolo Paulo fala que as coisas da carne a gente age na carne, as coisas do espírito no espírito. O que é que simboliza isso? Significa isso, melhor dizendo. Tem coisas que você tem que apelar para a lei dos homens, ponto. E tem coisa que você apela para a lei de Deus. Tem o mundo espiritual e o mundo físico. Então tem que saber dividir as coisas. Então, primeiro ponto, possa ser que a pessoa está sofrendo abusos constantes, seja da ordem que for, física, emocional, há muito tempo, e convive com a pessoa. Então ela tem que denunciar, preparar uma fuga para um lugar mais seguro. Ok? Porque há um risco iminente daquela pessoa até tirar sua vida. Então tem casos assim. Agora, se você pode estar com a pessoa que você tem mágoa, ressentimento dela, para você perdoá-la presencialmente, verbalizar o ato do perdão, ele tem que ser verbalizado.
aí você procura essa pessoa. Você precisa procurar. Ah, mas ela que errou comigo, ele que errou comigo, não interessa. Nós já falamos sobre isso nas lives anteriores, que estão salvas aí. Você precisa acabar com essa dor, com esse sofrimento, tirar esse peso que está sobre você, para poder você conseguir seguir com mais velocidade em direção à felicidade em todas as áreas da sua vida. Entenda. Eu vou contar para vocês uma coisa que é histórica, só a título de exemplo para você entender. Então eu já falei primeiro que há casos que a pessoa não tem como perdoar a outra presencialmente, porque é um risco eminente. Então você tem que se libertar primeiro daquela pessoa, você precisa se refugiar num lugar seguro, e aí eu vou ensinar um exercício, pelo menos é parte dele, não dá para ensinar ele profundamente aqui, para você perdoar aquela pessoa sem estar presente com ela. Aguarda aí. Então entenda o seguinte, eu já falei desse caso, aí tem um caso que você pode ir até a pessoa presencialmente, porque você não corre um risco eminente para liberar o perdão. Aí, falando de uma coisa histórica, o que acontecia lá na época de Jesus, na época da maioria dos escritos bíblicos? Muitas vezes um malfeitor, um criminoso, se eu não me engano em Roma, e aí Fogação, deu tempo de fazer o que eu lhe pedi? Fogaça, gente, é um amigo que a gente tem tido um relacionamento, se eu não me engano, mais de um ano, de Goiânia, que eu vou estar provavelmente depois do dia 24 agora de julho, levando a palavra lá para Goiânia. A gente está preparando já essa viagem, ele me ajuda nas redes sociais, ele é meio que um mentor meu nas redes sociais. Abração, Fogação. Deixa eu seguir aqui no assunto. Gente, então, lá naquela época bíblica, acontecia de muitas vezes um criminoso, um malfeitor, ter uma punição. Presta atenção nessa punição. Se eu não me engano, eles chamavam isso de corpo da morte. Se eu não me engano. Aí, esse malfeitor aí, ele tinha uma punição que era assim. Se pegava um corpo de um outro malfeitor, por exemplo, já em decomposição, presta atenção, ou um corpo ali de um outro criminoso, e colocava sobre os ombros aqui daquele outro criminoso como punição. De maneira que, à medida que aquele corpo daquele outro malfeitor morto ia se decompondo, e uma vez que ele estava preso ao corpo do outro, também começava a se decompor o corpo daquela pessoa viva. Um corpo de um malfeitor colocado sobre o corpo de outro. Depois pesquisem sobre isso, na época lá dos escritos bíblicos. Então, presta atenção na punição, você vai entender o que tem a ver com sua vida, quem sabe, para liberar perdão e superar um trauma. O malfeitor tinha uma punição muitas vezes, que era ter o corpo de outro malfeitor morto, que era colocado sobre o corpo dele. E à medida que aquele corpo era decomposto, isso também acontecia com aquele outro bandido vivo. Imagina. E isso que acontece quando você não consegue perdoar. Você carrega aquela pessoa que você não consegue perdoar pro resto da sua vida. E a sua vida não anda por causa desse peso que está sobre você. Áreas da sua vida ficam bloqueadas e travadas. A Denise lembra da história que eu contei ontem da minha esposa. Ela lembra. César, façamos uma ótima tarde, se o assunto te interessa, fica na live, depois você vê o início dela, que vai estar salva no feed. Vamos lá, gente. Estão entendendo aí, Dri Gomes e Denise? Estão entendendo até agora? Então, um dos motivos pelas quais eu preciso perdoar é porque eu carrego aquela pessoa que me fez mal comigo. Na minha mente, no meu estado emocional, no meu espírito. Eu carrego, vou carregando comigo durante a minha vida e aquilo faz mal para mim. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu dizia então que você precisa procurar a pessoa em questão para perdoar, mas se ela lhe causa um risco eminente,
você precisa muitas vezes, dependendo do caso, se livrar do convívio com aquela pessoa para sua própria segurança, tem que haver um planejamento prévio, denunciar se for o caso, se os abusos têm acontecido sistematicamente ao longo de, às vezes, anos. Mas se não, se você foi vítima de uma pessoa que lhe fez mal, qualquer tipo de mal, você guardou mágoa e ressentimento e não convive com a pessoa, não convive com a pessoa, mas você tem como ir até ela para liberar o perdão, é necessário sim, se não há um risco. Vou repetir, se não há um risco. Se há risco, eu vou ensinar a base de um exercício que você pode fazer que funciona espiritualmente e emocionalmente para liberar o perdão com outra pessoa representando. Vamos lá. Eu vou te contar um caso meu, pessoal, é experiência. Isso aqui não é conteúdo, pessoal, tirado de livro, não. É vida. A minha escola, na maioria das vezes, foi a vida, a dor e o sofrimento. Eu ensino pessoas a transformar sofrimento em propósito, porque eu transformei e transformo. Eu pego uma coisa ruim e transformo em boa. Eu capto, converto aquela energia e canalizo em meu favor. Você tem que aprender a fazer isso. Captar a energia ruim, convertê-la numa energia boa e canalizar para alguma coisa. Vocês lembram do caso daquela, acho que é Geise Arruda, aquela menina que fizeram bullying com ela, né, numa faculdade por causa do vestido rosa dela? Vocês lembram o que ela fez com aquela dor e aquele sofrimento? Ela podia sofrer com mágoa e ressentimento daquelas pessoas, ela podia entrar em depressão, até se matar, mas ela captou aquela energia, converteu em favor dela e canalizou para mudar de vida. Ela virou outra. Ela ficou famosa por causa de um bullying que sofreu. Pegou a chave? Digita aí, chavinhas, ou então digita aí, peguei. Pegou a chave? Como é que você faz para superar trauma? Ressignificar, dar um novo significado. Falei disso ontem, se eu não me engano. Digita aí se captou essa chave. Digitei, peguei. Coloque chavinhas. Vamos lá. Eu pastoreei num lugar em Belo Horizonte, aqui na capital mineira. Eu tinha uma doença paramedicina convencional incurável no meu sangue. Pra vocês terem uma noção, os médicos chamam essa doença de prima da AIDS. Prima da AIDS. Só para vocês terem uma noção. Eu descobri quando eu tinha 18 anos, quando eu fui servir o Exército Brasileiro. Um tenente médico, ele disse o porquê que eu tinha feito 3 exames de sangue. E os meus companheiros de farda fizeram 1. Eu fiz 3. Ele me explicou que é porque eu tinha no meu sangue uma doença chamada HTLV. HTLV. Vocês podem dar uma googada depois e pesquisar. E ele falou na época, imagina um jovem de 18 anos ouvindo isso, que essa doença, entre eles os médicos, era conhecida como prima da AIDS. Tem noção do que é isso? Aí ele me falou assim, ó, você tem família, pai, mãe, irmão? Eu falei, tem. Reúne todo mundo e fala que você tem isso. Não tem cura. O vírus aparece e desaparece durante os anos, só pode fazer tratamento e faz a mesma coisa que a AIDS faz. Você sabe que ninguém morre de AIDS, né? A pessoa pega o HIV, o sistema imunológico fica fraco, aí a pessoa pega uma gripe, passa para pneumonia crônica, a pessoa morre daquilo. Vocês sabem disso, né? A AIDS é isso. E essa doença que eu tinha contraído por causa da vida promíscua, desregrada, sexualmente falando, que eu tinha no passado, ela era a mesma coisa da AIDS, no que ela fazia no nosso organismo. Foi até nessa época que eu busquei o caminho, Jesus, porque eu não queria saber de Deus, eu só queria continuar vivendo. Um jovem de 18 anos. E ali eu fui buscar o Criador pela dor, porque eu vi com 18 anos que eu ia morrer de uma doença que não tinha cura. E, enfim, não vou entrar em detalhes nisso aqui, que não diz respeito muito bem à live de hoje. Mas eu fui curado. Quando eu falo que eu fui curado, pessoal, olha aqui para mim. Vê aqui os cabelos brancos, vê se eu tenho cara de mentiroso.
Eu tenho exames inúmeros de anos que eu faço de lá para cá. Eu tinha 18, hoje eu tenho 43. Vou fazer 44 em agosto. Eu tenho um exame positivo lá o primeiro e os negativos depois disso. Todos. O último que eu fiz, acho que foi em 2019. Não podia doar sangue, hoje eu posso doar sangue. Então isso é só um detalhe. Aí nesse local que eu pastoreei, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, do lado aqui, tinha um senhor que tinha essa mesma enfermidade. Quando eu mostrava os meus exames de antes e depois, lá no local onde eu pastoreei, que eu fiquei mais de um ano, quando eu falava sobre cura divina, esse homem ficava revoltado. Eu era auxiliar nesse lugar de um outro pastor que era o titular. Esse homem me perseguia. Ele falava, esse pastor é um mentiroso, ele é um irresponsável, ele mente, eu tenho essa doença, isso não tem cura, não tem cura, não tem cura. Ele tinha um ódio, porque ele não tinha conseguido a cura e eu falava que eu tinha. E falava para as pessoas que elas podiam ser curadas de qualquer coisa se crescem. E esse homem me perseguia, pessoal. Me perseguia no meio das reuniões, falava desaforos comigo. Aí o pastor que era auxiliar dele falou comigo, Cleiton, você que é homem de Deus, vai lá e perdoa esse homem. Aí eu falava assim, mas pastor, é ele que me persegue? Eu não tenho que perdoá-lo. Não faz sentido. Aí ele falou assim, mas você que é homem de Deus, vai lá, se humilha e fala com ele, olha, eu te perdoo, Senhor. Ou se eu te fiz algum mal, me perdoe. E eu não aceitava aquilo. Até que um dia eu fiz isso. Contra a minha vontade, presta atenção. Contra a minha vontade, eu fui lá. Eu, pastor, homem de Deus, fui lá, diante de um homem que me humilhava diante das pessoas, que interrompia reuniões para me prejudicar, falava que ia me denunciar para a liderança da igreja que eu era pastor. E eu fui até ele humildemente, pedi perdão, perguntei para ele se eu tinha feito alguma coisa de mal para ele, que ele me perdoasse. Ele me xingou, gritou comigo, mas é como se tirasse um peso de cima de mim. Foi libertador. Estou te contando uma experiência própria. Eu fui até ele, sem querer, sem sentir vontade. Lembra, Denise, no dia que eu falei? Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Lembra do exemplo que eu dei em uma das lives que estão salvas aí no feed aqui abaixo? Já pensou se todo dia de manhã que tivesse muito frio, não sei se onde vocês moram está muito frio, aqui em Minas tá, que eu ligasse para o meu patrão, e falasse assim, olha, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu estou sentindo muito frio, estou sentindo muito cansaço. É assim que funciona? Você já pensou se eu fizesse só o que eu sinto vontade? A vida na real não é assim, pessoal. Para de se enganar, para de se sabotar. Eu não sinto vontade de perdoar. Então continua sofrendo, continua com o corpo dessa pessoa que lhe fez mal e que você não consegue perdoar, carregando ela na sua vida e você é amarrada, travada, sem conseguir dar passos adiante na sua vida. Continua com essa doença física que muitas vezes é proveniente da mágoa do ressentimento. Continua. É melhor, não é melhor? Não é um sentimento, é uma decisão, o perdão. Você que vai ganhar. Entenda, resolve esse problema rápido. Se puder hoje, você não tem noção a libertação que vai ter na tua vida, sua vida vai fluir. A Denise ontem viu a história que eu contei real da minha esposa e ela falou que parecia com a dela. Denise, passou da hora de você tomar sua decisão. Na próxima live que amanhã eu quero você entrando aqui e contando seu relato que já resolveu o seu problema. É Deus que está lhe falando através da minha boca. E olha que eu tomo muito cuidado para falar esse tipo de coisa. Porque hoje em dia os pastores falam muita bobagem, falam que é Deus que está falando. Mas é Deus que está me usando, Denise, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida e de todos que passarem por essas lives. E eu vou te colocar aqui, dividindo a tela comigo e falando que você se libertou da mágoa do ressentimento. E essa aula de hoje vai ajudar muito. Então eu contei essa experiência que eu tive com esse senhor. E aí? Está mexendo com você que está ouvindo até agora? Será que o Espírito Santo está conseguindo encontrar espaço no seu coração para falar contigo? Se sim, digita aí sim. Tem gente chorando aí agora. É o Espírito Santo que está te lavando. Eu não estou brincando, pessoal. Não brinco de ser pastor. É a minha missão de vida. E numa missão não pode ser brincar. É matar ou morrer.
eu estou lidando com almas, vocês são almas, eu não sou irresponsável, moleque. O que eu ensino é com base em vivência, prática, experiência. Ouça com atenção outra história que eu vou contar. Antes de ensinar o exercício prático para perdoar a pessoa, sem precisar estar com ela, se não for possível, presta atenção, não se engana. Se você puder estar com a pessoa para liberar o perdão pessoalmente, faça, porque isso é o correto. Se não puder, devido ao que eu já falei anteriormente, risco de sofrer o mal, de violência, algo assim, aí você faz o exercício que eu vou ensinar já já. Presta atenção. Eu pastoreei numa outra localidade, também em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ótimo, Denise, esse é só o primeiro passo. Há muitos anos atrás, no início da minha carreira como pastor, aí eu passei no local que tinha uma dona, que essa dona tinha diabetes. E ela era muito frequente nas reuniões ali, no dia a dia daquele lugar, e a filha dela também ia lá. E pela misericórdia e graça de Deus, pessoal, até na minha bio aí embaixo, eu coloco num dos links aí, escrito um pouco da minha biografia, eu falo que eu sou um especialista em libertação e cura, não é me gabando. Eu sou um pecador igual vocês, eu sou um homem, eu sou falho. Mas Deus, porque eu pedi, me emprestou dons para curar e para libertar. É só isso. Eu sou um homem, mas Ele me emprestou esses dons. Então, eu tenho gravado muitas pessoas que tiveram curas comprovadas até com exames antes e depois, pessoas que saíram de cadeira de roda, que não enxergavam sem óculos, passaram a enxergar, enfim. E eu sempre, todo lugar que eu vou, procuro ministrar libertação e cura, para depois ensinar, porque o caminho Jesus fazia assim. Aí, nesse local, essa dona aí, que ia com a filha dela, ela não conseguia ser curada da diabetes. Aquilo mexia comigo, eu ficava chateado com isso. Aí um dia, eu conversando com a filha dela, eu falei assim, vem cá, eu não entendo por que sua mãe não continua com diabetes, eu não entendo por que ela continua doente. Aí a filha dela me contou uma história, presta atenção. Ela falou assim, pastor, será que é porque ela tem mágoa do meu pai até hoje? Só que eu me lembrei na conversa que o pai dessa moça tinha morrido. O pai dessa moça tinha morrido. E a mulher tinha mágoa do marido mesmo depois de morto. Ei, a mulher tinha mágoa do marido mesmo depois de morto. Aí eu uni as coisas, eu entendi. Você quer dizer, ô pastor Cleiton, que aquela mulher pode não ter sido curada da diabetes, que é uma doença que muita gente enfrenta, porque ela tinha mágoa do marido morto? Eu estou te afirmando. Se você for nos evangelhos, pessoal, olha lá, vocês lembram da história daquele... Eu vou fazer até vídeos no meu canal no YouTube sobre isso, uma série falando só de cura e libertação. Vocês lembram daquele homem que Jesus estava pregando numa casa que estava muito cheia e que os amigos dele desceram ele pelo telhado assim numa maca? Tipo um colchão, né? Porque ele era paralítico ou paraplégico, não me lembro aqui. Se vocês forem lá no texto, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar pecados dele. Faz sentido para vocês? Tem doenças físicas que têm relação direta com pecados. E mágoa é pecado, tanto quanto o mal que aquela pessoa te fez. Eu estou afirmando, com base em quê, pastor Cleiton? No que Jesus falou. Que quem não perdoa não é perdoado. Pessoal, pelo amor à tua vida, eu não estou fazendo drama aqui, sensacionalismo, não. Ei, se eu pudesse, eu entrava aí na sua casa e falava com você, olhando no seu olho. Quando é que você vai entender que o perdão só vai fazer sua vida fluir e você crescer assustadoramente? Quando que você vai entender isso, hein? Digita aí, perdão não é opção, é mandamento. Perdão não é opção, é mandamento. Digita aí. Perdão não é opção, perdão é mandamento. Digita. Para isso entrar na sua cabeça, você tem que perdoar, porque senão você não é perdoado por Deus. Quando é que vocês vão entender isso? Não é opcional. Tem gente que está com doença psicossomática, que são aquelas doenças que se somam sentimentos negativos no corpo da pessoa, isso é cientificamente provado, gente.
Não estou falando balela que não, pesquisem, porque tem mágoa e ressentimento. Então essa mulher que eu pastorei, ela e a filha, tinha mágoa do marido que tinha morrido. Você tem noção do que é isso? Aí na época eu pensei, pois é, se ela não liberar o perdão do marido falecido, como que ela vai ser curada dessa enfermidade? Como que a vida dela vai andar? Vocês estão entendendo, gente, a seriedade da coisa? Sim ou não? Digita aí. Essa aula de hoje eu acho que está sendo uma das mais fortes, hein? Vocês precisam convidar pessoas que têm problema de mágoa para ver essa live e no final aqui eu vou dar um e-mail que eu dei para Denise, que já até marquei de eu e minha esposa atendermos ela. Como assim? Eu nem te conheço, eu estou longe. Videoconferência. No final aqui eu vou dar um e-mail para você que quer me ajudar ou alguma pessoa que você ama que você quer ajudar. Tá dando para ver se eu sou leigo no assunto, se eu entendo do que eu estou falando? Pessoal, digita aí. É um balela que está te falando? Dá para ver que é quem tem vivência no assunto? Bem, contei um caso meu que eu tive que perdoar esse homem que me perseguia na igreja. Contei o exemplo dessa dona que tinha mágoa do marido morto. Então vamos lá. O exercício de hoje é o 4º mandamento de 10. Eu tenho um livro que são os 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. A aula de hoje eu estou me baseando no 4º mandamento, que é procurar a pessoa que fez mal para perdoar. O 4º mandamento que eu estou falando hoje, que é um dos 10 do livro que eu escrevi, é procurar a pessoa que lhe fez mal para perdoar ou alguém que a represente ou represente se você correr um risco procurando aquela pessoa para dar o perdão para ela, liberar o perdão. Agora eu vou ensinar o exercício. Preste atenção. A live de hoje está sendo a mais longa. Preste atenção se tiver que tomar nota, só que eu ensino isso de forma mais profunda numa mentoria que eu tenho. Hoje eu tenho até que gravar videoaulas dela e no livro. Depois, se vocês quiserem ter acesso ao livro completo, eu falo um dia. Preste atenção. Vamos supor você tem uma pessoa da sua extrema confiança, como eu falei na live de ontem. Um amigo, uma amiga verdadeira ou verdadeira, de sua extrema confiança. Você pode fazer um exercício de, por exemplo, você se sentar em um local onde você vai ter paz para isso, um lugar com silêncio, que só esteja você e aquela amiga ou amigo seu, ou sua, né? E diante daquela pessoa, você vai olhar para ela, faz um exercício de respiração que a gente chama de boot, né? Boot é reiniciar. Sabe quando você liga celular? Não leva um tempo para ele funcionar ali plenamente? O nosso cérebro é do mesmo jeito. É bom você fazer esse exercício quando acorda e quando vai dormir. Você inspira 3 vezes. E você senta numa posição confortável ali. Se quiser pode fazer de pé também, mas você fica na famosa posição da Mulher Maravilha. Vocês conhecem? Que é você botar a mão na cintura, de peito estufado, uma posição de poder. Faz essa respiração com toda a força e profundidade. Aí você olha para aquele amigo ou amigo como se fosse a pessoa que te fez mal. Se você não puder ir até a pessoa, vou repetir, se você não puder ir até a pessoa, porque se você pode ir até a pessoa para liberar o perdão, se não correr risco, você tem que ir. Não adianta se enganar fazendo exercício com a pessoa que você gosta ali, representando uma pessoa que te fez mal. É só no caso se a pessoa correr risco. Aí você, diante daquela pessoa, você vai fazer o quê? Você vai mentalizar, você vai criar uma imagem daquela pessoa que você tem mágoa e ressentimento, como se fosse aquele amigo ou amiga que está ali na sua frente. E você vai falar: fulano, eu decido te perdoar. Fulana, eu decido te perdoar. Ah, pastor Cleito, mas isso não funciona, isso não é de todo o coração. Pessoal, presta atenção. Eu sei o que eu estou te falando. O mundo espiritual é acessado com a palavra.
No mundo espiritual você já quebra ali cadeias que te prendem a uma vida terrível que você está vivendo por causa da mágoa. Só de falar. E fala com crença. Explica isso, pastor Cleiton, o que é falar com crença? Isso é uma linguagem mais de coach, né? Que eu sou formado como coach. Falar com crença, trazendo para o nível espiritual, para quem é cristão como eu, é você falar com fé. Tudo que você fala com fé, aquilo é uma verdade. Então você tem que falar diante daquela pessoa que está representando quem te fez mal. Se você não puder ir até a pessoa, se a pessoa já até tiver morrido, como o caso da dona que eu contei agora há pouco, então você fala com fé. Eu decido te perdoar. Repete, eu decido te perdoar. Repete, eu decido te perdoar. Eu te libero da minha vida. Eu te libero da minha vida, eu te libero da minha vida. Porque, como exemplo que eu dei anteriormente, é como se você carregasse aquela pessoa nas suas costas. Então você tem que liberá-la para você ter sua vida liberada. Você não tem noção, pessoal, isso é transformador. Eu falo com mais profundidade disso na minha mentoria e no livro também. Estou com um livro aqui na minha frente. Tá fazendo sentido para vocês aí? Digita alguma coisa antes da gente terminar e eu dar um e-mail aqui para quem está com a gente aqui para poder ter contato comigo, com a minha esposa, para a gente ajudar melhor, como a Denise já entrou em contato comigo por esse e-mail. Digita aí o que está acontecendo contigo nesse momento que eu estou terminando a live aqui. Digita aí uma chave que você pegou. Eu não termino antes de vocês fazerem esse exercício. Deixa de preguiça e digita alguma coisa. Ó, Denise digitou. Perdão não é opção, é mandamento. A Cássia, né? Também digitou. Perdão não é opção, é mandamento. Digita alguma chave que você pegou dessas histórias reais que eu te contei, do que você entendeu até agora, desse exercício emocional e espiritual que eu ensinei um pouquinho dele aqui agora no final. Digita alguma coisa a respeito disso aí, as 3 que estão comigo, e eu vou dar um e-mail para as outras 2 ainda, de estarem comigo e com a minha esposa de mais perto, por videoconferência, para cuidar de vocês, para ajudar vocês, ou alguém que vocês amam. Vou dar 2 tarefas para vocês, antes de terminar. Digita alguma coisa aí que faz sentido para você. Então, hoje eu quis falar disso, o 4º mandamento para conseguir perdoar e superar traumas. Eu sei que o assunto é profundo, por isso que eu estou fazendo uma série de lives. Né? Por isso. E só ficou você, Denise? As outras 2 pessoas foram embora ou voltou? Deixa eu ver quem está comigo aqui. A Adri Gomes e a Cássia. Ué, a Denise que foi embora agora? Denise que foi embora? Bem, pessoal, Cássia e Adri Gomes. Vou dar 2 tarefas para vocês, se fez algum sentido o que vocês ouviram aqui de mim hoje. Se de alguma maneira te ajudou, alguma chave, se fez algum sentido, com toda sinceridade e humildade eu te falo. Se o que vocês ouviram aqui hoje fez algum sentido para vocês, 2 tarefas. 2. Aqui embaixo na minha bio tem um link. A Denise já fez isso já, essas 2 tarefas. E a gente já teve contato pelo WhatsApp. Nesse link aí vocês vão entrar. Aí vai aparecer aí o link do meu canal no YouTube. Inclusive essas lives aqui eu vou colocar lá à disposição de todo mundo. A partir de hoje. Uma por dia. Na íntegra. Lá no link abaixo aqui na bio. É rapidinho você faz isso, pessoal. Não sei onde você está, mas não custa nada. E vai te ajudar. Não é para me ajudar, não. Humildemente eu te falo isso. Os conteúdos do meu canal no YouTube vão te ajudar. Eu tenho trabalhado para ajudar as pessoas a serem menos religiosas e mais espirituais. Vocês vão entender. Os pastores têm ensinado, e os padres também, muita coisa errada para as pessoas. Eu estou tendo que ensinar tudo de novo, porque eu também estou reaprendendo da maneira certa. Busca os títulos lá que mais vão te ajudar. Então aqui embaixo vocês vão entrar no link na bio, aí vai aparecer um link lá do meu canal no YouTube. Se inscreve e ativa o sininho. Dos 3, ativa o primeiro de cima. Fechou? Segunda tarefa, lá também nesse link aqui abaixo, vocês também vão, na bio aí, entrar no SOS Espiritual ICC. É um grupo de oração da Igreja Cristão Caminho, que lidera esse movimento, né? E lá você vai entrar e você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal.
Depois eu vou colocar vocês no grupo que eu chamo de Clube do Perdão. Clube do Perdão. É um grupo VIP de WhatsApp que eu posto conteúdo só relacionado a perdão e superação de trauma. Eu vou colocar vocês nesse clube depois, mas entra primeiro no grupo de oração da Igreja Cristão Caminho. Quem entendeu? Dá um joinha aí. Quem você viu algum valor no que você ouviu aqui até agora, me entrega, eu parei tudo aqui, não sei ainda, para servir vocês. E amanhã, 12h59, amanhã sexta-feira eu vou estar aqui de volta. Amanhã, 12h59 eu vou estar aqui de volta. Quem pegou aí e vai fazer as duas tarefas? Dri Gomes, Cássia, link na bio, inscrição no canal no YouTube, vou conferir lá, hein? A Denise me enrolou uns 2 dias para inscrever, não sei porquê. E entrar no grupo de oração da gente para ter acesso a mim e a minha esposa. Eu tenho 21 anos de casado, tá, gente? Eu sei que tem carinha de novo, mas casei cedo. Então, eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho vocês. Ah, Cleito, o que você vai ganhar com isso? Depois você vai vender alguma coisa para nós? Não, pessoal. Até me perguntaram isso, um rapaz que eu estou ajudando, de outro estado aí, que entrou no grupo de oração também. As pessoas estão tão maliciosas, as pessoas estão com dificuldade de acreditar que a gente pode ajudá-las de graça. Eu tenho livro, eu tenho a mentoria, mas não estou aqui para vender isso. As pessoas estão tão maliciosas porque as pessoas hoje em dia acham que todo mundo quer tirar proveito. Eu amo ser pastor, amo treinar pessoas, é a minha paixão de vida. Hoje eu vivo de clientes como coach, eu vivo de palestra, eu vivo de pregar a palavra de Deus, que eu tenho uma instituição, Igreja Cristão Caminho, que está começando, mas eu recebo ali doação, dízimo, oferta, normal, tenho CNPJ e tudo, mas isso aqui é para ajudar a gente que sofreu na pele o que eu já sofri, o que a minha esposa já sofreu. Eu não falei também não, Denise, mas a minha esposa também sofreu abuso. Uma tentativa, eu sofri mesmo, né? O cara tentou com ela, mas ela não deixou ir até o fim. Então entendam, pessoal, eu estou fazendo isso aqui porque eu amo. Dá para ver sinceridade nos meus olhos? Gente consegue ler gente, vocês não são bobas. Então eu amo fazer isso aqui, não tem interesse nenhum por detrás. Estou sendo sincero. Porque o movimento que eu estou começando também da Igreja Cristão Caminho, por exemplo, esse mês agora, depois do dia 24, eu vou pregar em Uberlândia, Minas Gerais, que eu já preguei lá por alguns anos, 2 vezes. Eu vou em Goiânia. Vou começar a fazer viagens missionárias. Quem sabe um dia eu vou no estado de vocês. É só planejar. Então, é o que eu nasci para fazer, gente. É só isso. Tá bom? Se vocês viram sinceridade, eu não vou ficar mendigando uma coisa aqui que vai fazer bem para vocês. A inscrição no canal e entrar no grupo de oração lá. Se teve valor isso para vocês, amanhã tem mais uma dose desse remédio. 12h59. Tchau. Acenem aí para mim, coraçãozinho. Eu vou terminar por aqui. A live vai ficar salva aqui. Se precisa de ajudar alguém que sofre nessa área, pede a pessoa para me seguir aqui no Instagram e convida mais alguém para a live de amanhã. Qual vai ser o tema de amanhã? Vou falar de perdão e superação de trauma. Mas o título a gente coloca na hora amanhã que o Espírito Santo me falar. Tá bom, gente? Tchau. Dá um tchau aí. Amanhã, 12h59. Tá bom? Faz a tarefa imediatamente aqui. Entra no grupo e se inscreve no canal. Vamos em frente. Tchau, Cássia. Prazer. Fica na paz, Denise. Vamos em frente. Tamo junto. Tchau, Dri Gomes. Chama alguém amanhã, Cássia e Dri Gomes. Se planeja para participar amanhã, 12h59, tá bom? Paz e graça, Cássia.